surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. No, I'm lost in your freedom. And this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You sent Son, heaven to earth. Give us all, it's eternally heard. I still for truth, and all I've done is you. My God, I'll only ever give my all. The Jesus will fly your name, we'll never be ashamed of you. I praise, you know we had a day. Take it up, take
lugar veio habitar, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cantar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cantar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Os louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome, nós vamos dançar. Celebramos a Ti nessa noite, Jesus. A Ti é todo louvor, toda honra e glória. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Feche os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração nessa noite. E entrega o teu louvor a Ele. Diga que tua vida é dele, tudo é dele, o teu coração é dele nessa noite. Oh Senhor, te rendemos louvores, porque a Ti é toda majestade, todo louvor, toda honra, toda glória. Eu quero experimentar o que não posso compreender. Sua brisa vai me levar, não tô suave até você. Eu quero experimentar o que não posso compreender. Sua brisa vai me levar, não tô suave até você. És o lugar de onde
As palavras calam, posso contemplar. És o lugar de onde eu não vou sair. Diga isso. Posso habitar nos dedos de tuas mãos. A tua glória irá me iluminar. As palavras calam, posso contemplar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Declare isso, vai! Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os só interessa a mim estar no céu. Isso é uma verdade, meu querido. Se isso é verdade em tua vida, repita mais uma vez: a mim está no céu, santo lugar. Mais uma vez, diga: só interessa a mim estar no céu, santo lugar. Oh Deus. Oh Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos nessa noite, Senhor. Toma o nosso coração, que tudo venha ser para ti, Senhor, porque tudo é teu. Aleluia, tua presença estar aqui neste lugar. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou.
Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos Tua presença é real nesse lugar. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer,
sobre o seu povo. Nós te desejamos nessa noite, o nosso coração queima por mais de ti, Jesus. Nós desejamos a chegada do seu reino. Independentemente, Senhor, das nossas limitações, dos nossos problemas, daquilo que nós temos enfrentado, das situações que têm nos afligido, nós sabemos que nós podemos descansar, Senhor, seguros em Ti, porque o Teu Espírito é o que preenche todas as lacunas do nosso coração. Embora nós procuremos em todas as outras coisas, em trabalho, em faculdade, em amizades, apenas em Ti, Senhor, na Tua presença, apenas no Teu reino, Senhor, e com tudo que Ele oferece para nós, é que nós podemos preencher o nosso coração. Que a Tua presença nesse lugar, Senhor, transforme a realidade da nossa vida, transforme a realidade dos nossos pensamentos, Senhor. Arranca de nós todo medo, todo temor, tudo aquilo que nos faz, Senhor, tudo aquilo que nos impede de nos aprofundarmos mais em Ti. Que nesse lugar o Senhor possa romper as cadeias, que o Senhor venha romper os grilhões, que nada impeça o nosso coração de ser tocado pelo Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós clamamos pelo Teu reino, Senhor, em toda a sua cultura, tudo aquilo, Senhor, que faz parte daquilo que o Senhor realizou, naquilo que o Senhor já decretou, naquilo que o Senhor já estabeleceu, que nós possamos desejar, Deus. O Teu reino vem, o Teu reino vem, e com ele vem o Teu Filho, Senhor. Vem sobre nós essa noite, nós te desejamos, nós te anseiamos, o nosso coração te quer. Nós não queremos mais outra coisa, apenas nesse lugar queremos ver você, Senhor. Queremos sentir sua presença, queremos ver o reino manifesto nesse lugar. Teu reino vem, Teu reino vem, Teu reino vem. Faz Teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra.
para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo o céu te adora. Firmes são os teus olhos, em sua graça sublime, toda a terra se rende para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo o céu te adora. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Firmes são os teus olhos, em sua graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo o céu te adora. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Declare o teu amor por ele nessa noite. Repita isso mais uma vez. Abra o seu coração nessa noite e diga: Pai, eu te amo. Te amo. Oh, Senhor, te adoramos. Pai, nós estamos aqui nessa noite para dizer que te amamos, Senhor. Estamos aqui, Deus, para nos render em adoração, dizer que te amamos, Pai. A nossa reunião aqui nessa noite, o nosso culto aqui nessa noite, é para te dizer, Deus, que nós te amamos. Tu és a nossa motivação, Senhor. É por causa de ti que estamos aqui nessa noite. Queremos dizer que te amamos nessa noite, que te adoramos na beleza da tua santidade, e que o Senhor possa permanecer sendo o centro do nosso culto nessa noite. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Pode se sentar. Muito boa noite, galera Liberty, galera Chosen. Diga amém. Amém. É com muita alegria que nós estamos aí nessa noite, né, Pastor Augusto? Com mais um episódio da nossa série Cartas. Quando o pastor trouxe a ideia de cara, a gente gostou, não foi? E eu queria saber nessa noite, quem aqui tem acompanhado, levanta a mão, quem aqui tem acompanhado os outros episódios da série Cartas do livro de Romanos? Levanta a mão assim. Olha aí, tem uma galera boa, pastor, mas ainda pode ter mais, viu? Eu quero saber aqui, quem tem lido o livro de Romanos? Levanta a mão aí. Gente, a gente ainda tem mais um episódio depois de hoje, né, pastor? Então, se você não tem lido, ainda dá tempo. Nós temos aí mais uma semana, você consegue ler com calma. E é interessante que você esteja lendo com a gente, né, pastor? Para que você esteja acompanhando aí, de fato, e aprendendo e absorvendo também na sua casa. Não é porque o Senhor, o autor, né, o inspirador, o Espírito Santo, ele também pode se revelar a mim e a você nos nossos quartos, amém? Eu queria que levantasse a mão, eu queria conhecer aqui, se tem alguém nos visitando pela primeira ou pela segunda vez nessa noite, levanta a mão. Tem alguém visitando hoje? Todos já... Tem alguém, não? Todos são da casa já, né, pastor? Eu acho que sim, não sei. Tenho a impressão de que tem alguns visitantes, mas amém. Gente, nós vamos continuar a nossa adoração agora.
através do momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Diga amém. Eu queria que você se levantasse um pouco agora. A gente vai ler aqui um versículo, ou parte de um versículo, tá certo? Vocês que estão aí no cantinho, se quiserem vir aqui para o meio, né, pastor? Fiquem à vontade, sintam-se à vontade, sintam-se convocados aí. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9. A gente vai ler só o comecinho, tá certo? Diz assim a palavra de Deus. Leia junto comigo aí. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Diga amém. O Senhor, vou ler mais uma vez, certo? Você vai ler junto comigo na sua versão mesmo. 1, 2, 3. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Amém. Gente, nós vamos continuar a nossa adoração ao Senhor através agora dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E por que eu quis ler esse versículo? Porque desde o início, desde Gênesis, pastor Augusto, quem provê todas as coisas é Deus. Quem nos supre de todas as coisas é Deus. Mais para frente, a Bíblia vai mostrar que até aquilo que Adão nem tinha percebido ainda, mas Deus já tinha percebido e sabia disso. Deus também vai prover, que era uma companheira. Mas o alimento, antes de Adão ter que cultivar, Deus já tinha provido aquilo. E eu quero que você e eu entendamos nessa noite que os nossos recursos, os nossos dízimos e as nossas ofertas que nós colocamos e depositamos na casa de Deus, de modo algum é algo que nós estamos subtraindo, no sentido de que nós estamos perdendo e colocando na igreja. Estão entendendo? Nós estamos aqui, na verdade, agradecendo ao Senhor, porque no final das contas quem provê e quem continuará provendo todas as coisas na minha e na sua vida é Deus. Quem vai continuar colocando ou enchendo as nossas dispensas será Deus. Quem continuará nos abençoando com roupas para vestir vai ser Deus. Quem continuará nos abençoando com uma casa para morar, com uma cama para dormir, vai ser Deus. E nós estamos aqui agora diante de um momento, diante de um privilégio, na verdade, que é adorar esse Deus que tem nos abençoado com todas as coisas, através de um recurso, ou através da devolução, como o pastor Augusto gosta de falar, daquilo que Deus já nos tem abençoado. E eu quero que você agora agradeça a Deus, agradeça ao Senhor por tudo que Ele já tem feito na minha e na sua vida. Pegue aí os seus dízimos e as suas ofertas, segure na sua mão direita, se for no cartão, segure também na sua mão. Mas eu quero que você agradeça ao Senhor agora. Pô, Pedro, mas é só 10 centavos, 5 centavos, é o que eu posso dar hoje, meu irmão. Amém, velho. Amém. A nossa cultura deve ser de gratidão ao Senhor em ofertar a Ele. Eu quero que você ore junto comigo nesse instante, amém? Pai, nós queremos nessa noite te agradecer, Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade que nós temos nesse instante, em te agradecer, em consagrar a ti, Senhor, uma parte, Senhor, daquilo que o Senhor já nos tem dado, daquilo que o Senhor já nos tem abençoado. Nós te louvamos nessa noite porque nunca faltou nada em nossos lares e porque sabemos, Deus, e a Tua palavra nos revela isso e a nossa vida, Senhor, revela isso também, que nunca irá faltar nada, Pai, em nossas casas, em nossas famílias. E nessa noite queremos te agradecer e consagrar a Ti, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. E como temos orado, Senhor, queremos aqui consagrar mais uma vez a nossa juventude, as nossas vidas, Pai, para que o Senhor nos leve, Senhor, aos lugares que o Senhor já separou para cada um de nós. Deus, levanta aqui profissionais excelentes, Senhor, nessa cidade. Levanta aqui, Senhor, uma juventude comprometida em ser profissionais, Senhor, excelentes, Deus, para que possamos te revelar, Senhor, além das 4 paredes, Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa noite de gratidão, Deus, e de consagração a Ti, Pai. É assim que nós te oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Como vocês sabem, se você quiser ofertar, pode sentar. Se você quiser ofertar através do dinheiro, levanta a mão. Se for através do cartão, levanta o cartão.
E você que está nos acompanhando pela internet, está aí também os dados das contas da igreja, amém? Vamos adorar o Senhor. Oi. Tem crente aí? Tem crente aí ou não? Tem gente salva aí, justificada ou não? Tem nova criatura aí ou não? Diga glória a Deus, irmão! Aleluia! Tem gente esperando o jogo do Brasil aí? Olha aí, fizeram mais barulho, por quê, hein? Vai chegar a hora do jogo do Brasil, mas eu queria que você agora criasse expectativa naquilo que Deus tem para acrescentar na minha e na sua vida hoje. Eu posso ouvir amém novamente? Gente, deixa eu pedir um favor, olha só como está aqui. Vamos vir para cá, por favor, rapidinho. A gente está em casa, só tem gente de casa. Vamos preencher. Quando vocês chegarem, eu já dou essa dica para vocês, tá? Quando chegarem, que vocês identificarem essas cadeiras aqui vazias, ocupem logo essas cadeiras aqui. Fica melhor, fica um negócio mais bonitinho. A gente que está falando aqui também, que fica bem, né, deslocado. Eu não sei se é por conta desse jogo do Brasil, né? Um número menor de pessoas hoje, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero que a seleção, pelo menos... Tem o quê? Sim, vai ter? Desculpa aí. Pode soltar. Obrigado, Mateus. Quando achar o áudio, aí volta para o início, tá bom? Por favor. Vai chegar. Desentupiu? E agora? Tem paciência. Vai rolar.
E aí, será que vai rolar, gente? Vai não? Desentupiu não? Só porque é o mais lindo ali que estava aparecendo ali. Amém. Sem bronca. Obrigado para os que vieram de lá para cá. Graças a Pai, gente. Diga amém. Diga amém com mais força. Bem, galera, é isso aí, né? Estamos aí, como vocês chamam, né? A galera quando está assistindo série que fala maratonar, né? Assim, né? Maratonar na série, né? Estou aprendendo. Então, estamos aí na reta final dessa maratona. Hoje é o penúltimo episódio dessa série. Quem está gostando da ideia? Quem está afim de continuar estudando e aprendendo sobre as cartas de Paulo? Diga amém. Então, gente, hoje é o penúltimo episódio dessa primeira temporada, Romanos, né? O Espírito Santo assim nos direcionou, e a primeira carta que nós entendemos como mais interessante para trazer foi a carta de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Semana que vem, nós vamos aqui, ainda estamos pensando como é que nós vamos fazer a logística, a estratégia, a programação para o encerramento dessa primeira temporada, mas eu já desafio você, não perca por nada, chame mais alguém para estar aqui na semana que vem, que nós iremos encerrar essa primeira temporada da série Cartas, baseada na carta de Paulo aos Romanos. E aí a gente dá um time, vamos ter outras programações, vamos ter outras atividades. Eu espero que logo, logo a gente possa fazer, né, algumas aglomerações santas. Quem pode dizer amém? Para a gente fazer algumas atividades de comunhão também, fora da igreja, de evangelismo. E eu estou doido para fazer isso, né? Mas nós vamos ter outras atividades. E depois a gente anuncia e volta com a segunda temporada da série Cartas, com mais uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então, gente, nós hoje vamos tratar aqui nesse sétimo episódio, penúltimo episódio, sobre os capítulos 13 e 14 da carta de Paulo aos Romanos. Eu já queria que você já abrisse sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia, no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos extrair alguns ensinamentos dos capítulos 13 e 14 dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu. Como foi dito aqui, não deu para ouvir aqui no áudio, né, no vídeo aí, mas foi dito, vai sair agora ou não? Vai mesmo? Se for agora, porque se não for agora aí também interrompe o negócio aqui. Acho que não. E aí, não? Não, deixa quieto, sem problema. Vamos embora. Mas foi dito aqui no sábado retrasado, foi isso? Foi no sábado retrasado, por nosso queridíssimo filhão Mateus, no episódio anterior, que até o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai trazer muito ensino, muita doutrina para aquela igreja. Hoje não tem nenhum negocinho assim, não, a gente sente falta, meu irmão, né? Fica um vazio, tá botando aí? É porque tá sem áudio geral, é como é? Não sai nada? Cadê Ismael Vitor? Não dá para botar aquele negocinho aqui não? Que estava rolando aqui? Dá? Bota aí um negócio, porque né, a gente já se acostumou com essa vibe assim, fica um vazio, um silêncio, a não ser que vocês comecem a encher esse lugar de glória aí, irmão, aí o negócio melhora, viu? De glória e aleluia, porque crente avivado dá glória e aleluia, e essa igreja é a igreja da liberdade, amém? Então, como foi dito, galera, até o 11º capítulo dessa carta, Paulo vai trazer muitos ensinamentos, muita doutrina para os seus irmãos ali em Roma, e a partir do capítulo 12, Paulo começa a chamar a galera para a responsabilidade, Paulo começa a chamar a galera para colocar em prática tudo aquilo que ele já havia ensinado até o capítulo 11. E hoje, nessa noite, baseado nos capítulos 13 e 14, nós vamos falar sobre dignidade, sobre ter ou levar uma vida digna. Os sinônimos, eu fui buscar alguns sinônimos de dignidade e nós podemos, eu creio que muitos aqui conhecem, mas eu encontrei alguns como honra, decência, honestidade, integridade, e uma pessoa digna seria exatamente também uma pessoa de bom caráter. Logo, dignidade é uma qualidade que precisa, se faz necessário, que esteja completamente ligado e atrelado à minha e à sua vida como bons cristãos. Quem é digno e anda em vida digna, diga amém.
se você procura viver uma vida digna diante de Deus e diante dos homens, porque o Senhor nos chamou para vivermos essa vida. Paulo vai trazer esse alerta aqui aos seus irmãos em Roma, através desses 2 capítulos, e nós vamos ver isso nessa noite. Paulo vai tratar aqui sobre algumas implicações a respeito de ter uma vida digna, nos capítulos 13 e 14, e nós vamos ver agora. Então você já abriu sua Bíblia aí no capítulo 13, todo mundo já abriu, amém? Amém? Então nós vamos ler inicialmente no capítulo 13, acompanhem comigo. Vai lá para o versículo 11 do capítulo 13. Nós vamos ler de 11 a 14. E depois você passa para o capítulo 14. E nós vamos ler do 7 ao 12. Romanos 13, de 11 a 14. Depois Romanos 14, de 7 a 12. Acompanhem comigo a palavra do Senhor, de forma reverente, não a mim, mas a essa palavra que é santa e poderosa. Está escrito assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, olha aí, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, ou bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e nada façam que venha a satisfazer os desejos da carne. Romanos 14, versículo 7, porque nenhum de nós, veja que como é forte isso aqui, queridos, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver ou ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Versículo 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Diga amém e feche seus olhos. Oh Deus, aqui está a tua palavra. Que palavra poderosa, Jesus. Que palavra viva. Como o Senhor, como o teu Espírito Santo inspirou a vida do apóstolo Paulo para escrever essas verdades tão fortes, Jesus, e tão necessárias para aqueles irmãos ali em Roma. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa estar trazendo revelação e iluminação dessa palavra, primeiramente ao meu coração, à minha mente, e também que possa ser transmitido ao coração dos teus filhos aqui reunidos nessa noite, Pai. Não permita, Deus, que nenhuma dispersão, que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações nessa noite. Que possamos ser alimentados pela Tua palavra, Pai. Que possamos ser confortados e confrontados pela Tua palavra. Que possamos ser enriquecidos pela Tua palavra. E que nessa noite, Deus, nós saiamos desse lugar mais parecidos contigo. Que saiamos desse lugar exalando de maneira mais forte ainda o Teu bom perfume em nossas vidas. Me usa pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque eu sou apenas um simples servo em Tuas mãos, Jesus, mas que não seja eu, mas que seja a Tua glória, o Teu Espírito Santo, através da minha vida. Abre os corações, aguça os ouvidos espirituais nessa noite, para que todos aqui sejamos abençoados pela Tua palavra. Nós assim te pedimos em nome de Jesus, diga amém. Queridos, o tema dessa mensagem nessa noite é: vivamos dignamente. Repita comigo, diga: vivamos dignamente. Pode ser mais bonito, diga: vivamos dignamente. E como eu falei, nós vamos ver algumas implicações de como levar uma vida
digna, de como andar dignamente, de como proceder dignamente diante de Deus, acima de todas as coisas, e também diante dos homens, porque foi para isso que Deus nos chamou, sim ou não? Ele nos chamou para o louvor da sua glória, e Ele nos chamou também para sermos sal da terra e luz do mundo, ou seja, além de vivermos para a sua glória, de andarmos em santidade, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Ele também espera de mim e de você, que nós andemos como ao meio-dia, que nós andemos de maneira digna, como que ao sol do meio-dia, como que alguém que não tem de que se envergonhar da sua maneira de viver, do seu proceder, das suas atitudes, da maneira como você se comporta, se veste, fala, da maneira como você procede, seja em casa, na faculdade, na escola, ou no trabalho, ou no estágio, que as pessoas olhem para mim e para você, e encontrem em nós a vida de Cristo em nós. Então, uma vida digna, para viver de maneira digna, ela traz algumas implicações. E baseado nesses dois capítulos, capítulo 13 e 14 dessa carta de Romanos, que nós lemos alguns versículos, nós vamos ver a primeira implicação, baseada no capítulo 13, logo no comecinho do capítulo. E a primeira implicação é que eu e você precisamos estar sujeitos às autoridades. Logo no início do capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Gente, quando Paulo menciona aqui, deixe sua Bíblia aberta e vai acompanhando. Quando Paulo menciona aqui autoridades superiores, no versículo 1, veja o versículo 1 comigo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quando Paulo menciona aqui autoridades superiores, ele está se referindo ao Estado, com seus representantes oficiais, e ele vai também afirmar, nesse mesmo versículo, que essas autoridades, ou que essa autoridade, ela foi instituída pelo próprio Deus. É simples, se eu e você pensarmos, porque Deus, Ele é a autoridade maior, Ele é quem governa sobre tudo e sobre todos, logo, Ele governa sobre todas as coisas. Por isso Paulo afirma que essas autoridades superiores, elas são instituídas por Deus. E o que podemos aprender aqui, com base nesse texto, a respeito dessa sujeição às autoridades? Em primeiro lugar, queridos, eu e você precisamos entender isso que acabamos de declarar. Qual é a origem dessa autoridade? Como eu e você temos lidado com as autoridades sobre as nossas vidas? Estamos no meio de uma geração que eu observo, que eu percebo, que já é bem diferente da minha geração. Hoje, a gente percebe alguns filhos que têm dificuldade em se sujeitar até ao seu próprio pai. Como você se sujeita ao seu chefe no seu trabalho? Como você se sujeita ao seu professor na sala de aula? Tem algum professor aqui? Tem alguém aqui da educação? Todo mundo sabe aqui que na sala de aula a autoridade é o professor, sim ou não? Como você se comporta diante das autoridades? Quando, em primeiro lugar, o que eu e você precisamos entender é a origem da autoridade, e essa autoridade procede de Deus. Como nós já lemos no versículo 1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Queridos, galera linda, eu e você precisamos entender esse princípio. É princípio de Deus que Paulo escreveu aos Romanos, mas essa palavra se aplica a mim e a você hoje. E talvez, não sei, eu espero que aqui na Igreja da Liberdade não, mas muitos adolescentes e jovens cristãos talvez precisem aprender sobre esse princípio. Quem aqui pagou autoridade espiritual e submissão aqui na escola ministerial? Quem aqui pagou? Levanta a mão bem alto para eu ver. Pouca gente. Pouca gente. Quem pagou aquela cadeira, quem estudou aquele material, sabe disso aqui que eu estou dizendo. Sabe desse princípio, do valor, do poder que tem esse princípio. Talvez quando passar essa pandemia, talvez seja interessante a pastora aqui lançar, já vou até deixar a dica para ela aí, lançar aqui um salão, um turmão aqui, a igreja cheia, para a gente falar sobre submissão e autoridade espiritual. Queridos, todas as autoridades foram instituídas por Deus, diz a palavra, porque Deus
é a fonte de toda a autoridade. Ele é a autoridade maior. Ele governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. E Paulo está ensinando a igreja em Roma, e está ensinando a mim e a você hoje através dessa palavra, que eu e você precisamos nos sujeitar a toda e qualquer autoridade, porque toda e qualquer autoridade procede dele. Sexta-feira passada eu estava aqui sendo avaliado. Quem estava aqui? Tem algumas pessoas aqui. Sexta-feira à tarde eu estava aqui sendo avaliado no meu concílio examinatório. E um pastor fez uma pergunta aqui. E eles, não sei quantos lembram, mas um pastor perguntou assim: Augusto, se Deus colocar algo no seu coração, um projeto maravilhoso no seu coração, e você ter total certeza de que esse projeto é de Deus, que essa ideia é de Deus, e aí você senta com a sua pastora Andréa para compartilhar com ela, e ela diz: não, agora não. O que é que você faz? Não, mas você tem total certeza que é de Deus? E a minha resposta para ele foi: olha, enquanto eu estiver aqui, congregando nessa igreja da liberdade, enquanto eu for pastor auxiliar aqui, quem é a autoridade nesse lugar? É a pastora presidente desse lugar, sim ou não? Então eu preciso estar sujeito a ela. Então, estando aqui, eu não posso querer atropelar a autoridade que é sobre a vida dela. E é simples: se esse projeto é de Deus, se essa ideia é de Deus, pode até ser que no primeiro momento ela não tenha tido o entendimento, mas se é de Deus, o Senhor que revelou a mim vai revelar a ela também, e tudo vai acontecer. Quem está entendendo e crê, diga amém. Agora, o que eu e você não podemos fazer é passar por cima, é querer passar por cima, ou não respeitar de maneira nenhuma as autoridades que Deus instituiu sobre a minha e a sua vida. E para isso, galera, nós precisamos obedecer e não resistir às autoridades. O verso 2 vai dizer assim, ó: assim aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Veja como é forte a palavra. A palavra se renova toda manhã, sim ou não? Essa palavra é para mim e para você, sim ou não? Então, todo aquele que resiste está resistindo à própria ordenação do próprio Deus, e aquele que resiste também traz sobre a sua própria vida condenação. Isso é muito forte. Então eu e você precisamos entender esse princípio. E eu tive a oportunidade de ensinar aqui, logo quando eu cheguei, com pouco tempo que eu cheguei nessa igreja, eu tive a oportunidade de ensinar, e eu aprendi muito mais do que eu ensinei, ensinando aqui sobre autoridade espiritual e submissão na nossa escola ministerial. Como é forte, como é poderoso aprender sobre isso. E eu e você precisamos ter essa consciência. Toda autoridade sobre a sua vida foi instituída por Deus, então você precisa se sujeitar. E aí eu gostaria de acrescentar aqui e destacar 3 tipos de autoridade que temos de lidar no nosso dia a dia, em todos os dias. E a primeira autoridade, galera, é sobre a família. E eu queria rapidamente falar sobre pai e mãe. Alguém aqui sabe o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 1? Alguém sabe? Alguém sabe? Efésios 6, versículo 1. Filhos. Tem algum filho aqui? Tem algum filho aqui? Filhos, sejam em tudo obedientes aos vossos pais no Senhor. Versículo 2. Porque o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Como tem sido o seu relacionamento com seu pai e com sua mãe, meu amado? Uma vez eu escutei de uma mãe aqui: pastor, meu filho está passando por uma situação difícil. Eu descobri um comportamento estranho. Ele está se relacionando com a pessoa na rede social de uma maneira estranha. Eu acompanho a rede social dele. Mas pastor, eu fiquei assim, eu não sei o que fazer, porque eu não posso confrontar o meu filho. Eu disse: hã? Eu disse: qual a idade do seu filho, mãe? E ela disse: 13 anos. Eu disse: como assim? A mãe não pode confrontar o filho? O pai não pode confrontar o filho? Galera, nós estamos inseridos em uma geração que tem perdido completamente esse princípio, esse valor e essa ordenança. A palavra nos ensina a nos sujeitar. Pai e mãe é a principal autoridade sobre as nossas vidas, a quem nós devemos honrar completamente.
devemos obedecer em todas as coisas, e é interessante porque esse mandamento vem com a promessa: você honra seu pai e sua mãe, e você vai ter longos dias sobre a terra. Porque nós vemos todos os dias, tantos jovens e adolescentes morrendo, sendo mortos, sendo assassinados? É porque infelizmente não vivem esse princípio, e aí infelizmente a promessa não alcança a esses jovens e adolescentes, que não dão a mínima para o que seus pais e suas mães dizem. Como tem sido o seu relacionamento com seu pai e com sua mãe? Como você tem se portado diante do seu pai e da sua mãe? Você ainda pede a bênção do seu pai e da sua mãe? Você chega em casa, você pede a bênção, você sai de casa, você pede a bênção. No meu tempo era assim. Tem alguém aqui que pede a bênção para ir amanhã? Veja como a gente está perdendo isso. Veja como a gente está perdendo isso. Vai dormir, a benção papai, a benção mamãe, benção pai, benção mãe. Em segundo lugar, autoridade no seu trabalho, no seu estágio, no âmbito profissional. Lá, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que nós servos devemos obedecer em tudo aos nossos senhores aqui na terra, não servindo apenas quando eles estão nos vigiando, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Gente, eu falei logo no início aqui, a palavra nos ensina a viver para o louvor da sua glória. A Bíblia nos ensina também, Paulo escrevendo aos Coríntios, vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. O que é qualquer outra coisa? É no trabalho, é na faculdade, é na escola, é em casa, é na academia também, amém? É em qualquer lugar, faça tudo para a glória de Deus, porque você não faz aos homens, você está fazendo ao Senhor. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, como tem sido também o seu relacionamento com as autoridades que você lidar no dia a dia, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade e no estágio? Em terceiro lugar, as autoridades eclesiásticas, aqui na igreja. Olha, vocês estão olhando para um pastor que foi ordenado há uma semana. Será que todos aqui nesse lugar, há 1 ano e meio que nós estamos à frente dessa liderança, dessa juventude, será que todos aqui já entendem esse princípio? Será que eu sou melhor do que vocês? Não, eu não sou melhor do que vocês não. Eu simplesmente, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, eu fui escolhido para estar aqui, liderando essa juventude, simplesmente pela graça dEle. Mas foi o Senhor que me colocou aqui. Quem entende isso, diga amém. Porque está escrito nos versículos que nós lemos anteriormente, é Ele quem estabelece as autoridades. E eu tenho tentado me aproximar de vocês, graças a Deus, com muitos aqui eu já me relaciono muito bem, mas eu quero me aproximar ainda mais de vocês, para que vocês entendam que nós estamos aqui simplesmente para, de repente, facilitar um caminho pelo qual eu e você, todos nós devemos trilhar. Mas como você tem obedecido às suas autoridades eclesiásticas? Será que você entende que o seu líder de célula tem uma responsabilidade espiritual sobre a sua vida? Será que você entende que o supervisor da sua rede, Bruno e Thay, que não estão aqui hoje porque estão viajando, foram descansar um final de semana e tal? Será que você entende que existe um peso de uma autoridade espiritual sobre a sua vida? Como você tem se colocado diante da sua pastora, do seu pastor, dos pastores auxiliares aqui dessa casa? Paulo não, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos. Uma outra versão vai dizer, obedeçam aos seus pastores e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Família, papai e mamãe, no trabalho, seja lá o seu patrão ou o dono da empresa, ou seja lá quem for, e na igreja. Pensa direitinho, reflete um pouquinho sobre essa primeira questão. Para que vivamos uma vida digna, implica em estar sujeito às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus, onde Ele é a autoridade maior, onde Ele é quem governa sobre tudo e sobre todos, e quando nós resistimos, é ao próprio Deus que nós estamos resistindo. Se você entendeu, diga amém. Em segundo lugar, uma vida dignamente implica em amar ao próximo. Isso aqui já é fácil demais, né? Isso aqui a gente escuta direto. Mas lá nos versículos 8 a 10, vai falar sobre esse amor ao próximo. E eu não sei se você sabia, mas você sabia que todos nós temos uma dívida impagável? Você sabia
que nós temos uma dívida que jamais conseguiremos quitar completamente. Olha o que está escrito no versículo de 8 a 10, diz assim, ó, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame ao seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Eu e você temos essa dívida impagável com a pessoa que está do seu lado. Mas não é só com a pessoa que está do seu lado. Quem esteve aqui no episódio anterior, quando o Mateus falou sobre o capítulo 12, quando ele falou em se relacionar com Deus, se relacionar com seus amigos, se relacionar com seus inimigos, você sabe quem é o seu próximo? Será que são as pessoas da sua célula apenas? Será que são aquelas pessoas com quem você escolheu ter intimidade e amizade? O seu próximo é aquele que também, assim como você, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor está falando aqui que para viver dignamente se faz necessário amar ao próximo. Que eu e você podemos não dever mais nada a ninguém, mas uma coisa eu e você sempre vamos dever: é o amor ao próximo, é o amor a essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. E o amor, ele não pode ser fingido, o amor, ele precisa ser verdadeiro, pois é uma verdade. Nós temos uma dívida de amor para com o nosso irmão. E eu queria destacar aqui rapidamente algumas palavras: dívida. No versículo 8, o pastor Hernandes Dias, no seu comentário, diz assim: não podemos amar suficientemente uma pessoa. Só Deus pode fazer de forma plena e cabal. Seremos sempre devedores em uma relação, a dívida do amor. Outra coisa, queridos, é que a lei se resume, ou ela se cumpre no amor, como está no versículo 9 que nós lemos. E aí, lendo esse versículo 9 desse capítulo 13, eu lembro muito bem do que Jesus disse. Eu acho muito interessante, quando Jesus fala: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E aí eu acho sensacional, quando ele diz assim: e o segundo semelhante a este. Eu sempre gosto de refletir isso, porque por muito tempo eu não percebi essa questão, esse detalhe. O primeiro mandamento é amar ao Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a alma, de todo o meu entendimento. Mas ele vai dizer: o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é ame ao seu próximo como a você mesmo. Cumprindo esses dois mandamentos, você vai estar cumprindo toda a lei e os profetas. Acho muito poderoso e magnífico isso aqui. E sabe, muitas vezes, talvez você nesse lugar não entendeu ainda, que a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a plenitude da sua comunhão com Deus, ela depende diretamente da comunhão com o seu irmão. É por isso que ele vai dizer que o segundo, semelhante ao primeiro, no mesmo nível em que você ama a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e seu entendimento, você precisa também amar ao seu próximo. Um cara chamado William Hendricks, ele disse assim, que cada mandamento, olha que coisa interessante, que cada mandamento negativo, não adulterarás, não matarás, está na base de um mandamento positivo. Portanto, eis o significado. Escuta isso, que coisa linda, preste atenção: você amará, e por isso não cometerá adultério, mas preservará a sacralidade dos laços conjugais. Você amará, e por isso não matará, mas ajudará o seu próximo a se manter vivo e bem. Você amará, e por isso nada furtará que pertença ao seu próximo, mas antes protegerá suas possessões. Você amará, e como resultado não cobiçará o que pertence ao seu próximo, mas se alegrará no fato de que ele possui alguma coisa. Você pode dizer amém? Ame a Deus sobre todas as coisas, e da mesma maneira, ame ao seu próximo como a você mesmo. Esta é a segunda questão. Viver dignamente implica em amar ao próximo incondicionalmente.
Eu não sei se todos aqui já aprenderam essa questão. Um dia eu precisei que essa palavra ela me cortasse, porque eu andei por muito tempo, deixando de lado as picuinhas, as desavenças, as contendas, um probleminha mal resolvido, sabe aquela palavrinha que o irmão disse e te machucou e você deixou quieto, ou então alguma coisa que você também disse e machucou outra pessoa e você vai deixando, você vai colocando a poeirinha embaixo do tapete, parece que está tudo bem, você dá uma de doido, seja aqui, levanta suas mãos e começa a declarar que Ele é santo, que você não tem outro amor, que todos os outros amores foram queimados. Mas você diz assim: rapaz, se for para a festa de fulano e fulaninho for, não vou não. Eu sinto muito lhe dizer, mas a sua oferta e a sua adoração não estão passando do teto, e não sou eu quem digo, é a própria palavra. Então, se você nessa noite, para viver dignamente, você precisa restaurar e restabelecer o seu relacionamento com alguém, queridos, não sou eu, é a palavra quem está dizendo. Se você ama essa palavra, se você ama esses princípios, se você é apaixonado por esse Deus, não somente ouça, não somente conheça, mas comece a praticar essa palavra. Comece a edificar a sua casa sobre a rocha. O homem que conhece e pratica é semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Não coloque em risco a sua vida de uma grande queda, de uma grande ruína, porque aquele que conhece e não pratica se assemelha ao homem que edifica a casa sobre a areia, e quando vem a chuva e sopra o vento contra ela, grande é a sua queda. Para se viver dignamente diante de Deus e diante dos homens, implica em amar ao próximo incondicionalmente. Em terceiro lugar, viver dignamente implica também em viver na luz. Ainda no capítulo 13, os últimos versículos de 11 a 14, que foi o texto que nós lemos, baseado nos versos que lemos no início, viver na luz, queridos, preste atenção. Viver na luz implica em discernir o tempo em que estamos vivendo. Volta comigo, por favor, os olhos para o texto bíblico. Veja o versículo 11. E digo isto a vós outros que conhecem o tempo. Então, viver na luz, em primeiro lugar, implica em discernir o tempo em que estamos vivendo. Olha também o início do versículo 12, que diz assim, ó: vai alta a noite e o dia vem chegando. Início do versículo 11. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Início do versículo 12, vai alta a noite e o dia vem chegando. Ei, você tem discernido os tempos que nós estamos vivendo? Você tem percebido os dias que nós estamos vivendo? Será que esse 1 ano e meio com essa pandemia ainda não foi, como é que diz, não foi ainda suficiente para que os nossos olhos sejam abertos e que nós entendamos qual é o tempo e a estação que nós estamos vivendo? Será que você não entendeu ainda que aquilo que está escrito pelo próprio Jesus, nas suas palavras lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, já está se cumprindo? Viva na luz, como que é o sol do meu dia, como alguém de que não tem do que se envergonhar. Sabe por que esse viva na luz? Porque se esse lugar, se você apagar todas as luzes desse lugar, e todas essas cadeiras estiverem bagunçadas e espalhadas, e esse lugar estiver completamente sujo, mas se o ambiente estiver escuro, você não vai ver a sujeira, você não vai ver a bagunça. Mas no momento em que se aciona um interruptor e vem a luz em esse ambiente, tudo é revelado. Quando vem a luz sobre a sua vida, quando vem a luz de Deus sobre as nossas vidas, o que está sendo revelado? O que está sendo expressado através da minha e da sua vida, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de proceder. Então, galera linda, é tempo de discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Não há mais tempo a perder. Nós precisamos estar ligados, precisamos estar antenados, acordados, vigilantes, como diz aí o verso 11. O tempo de dormir já passou. Veja o que o versículo 11 ele vai dizer: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vós despertardes do sono. Muitas vezes parece que a gente chega nesse lugar e não chega. Eu não sei porquê, eu não entendo porquê.
Saí de casa, vim para esse lugar e parece que eu não vim. Por quê? Chegou a hora de acordar do sono, galera. Será que estamos dormindo? Será que eu estou dormindo? Chegou a hora de despertar do sono. O tempo é chegado. Você não discerne ainda o tempo que nós estamos vivendo. Quantos e quantos jovens como eu e você tiveram suas vidas tragadas com essa maldita pandemia? Eu não sei quantos viram na semana passada um amigo meu, Giovanni, quem conhecia? Alguém viu? O pessoal da célula de Tiago que conhecia. Um amigo meu, acho que ele tem 29 anos, agenciador de jogador de futebol, moleque novo, cheio de vida, cheio de esperança, um excelente profissional, viajou para a Croácia, para levar um jogador lá, para levar um moleque, para jogar num time lá, vivendo um momento no auge da sua carreira profissional, realizando sonhos. Era o primeiro jogador que ele estava agenciando em um clube europeu, estrangeiro. E naqueles dias ali, acompanhando aquele moleque, em um certo dia, uma certa tarde, ele disse: vou tomar um banho naquele rio. Foi nadar no rio e lá mesmo ficou. Morreu afogado. Será que você ainda não discerniu o tempo? Será que ainda cabe a mim e a você ficar nesse sono? Não. O tempo de dormir já passou a hora de acordarmos, de despertarmos e estarmos ligados e vigilantes, porque os dias são maus. Por isso Paulo também escreve aos Efésios, quando ele falava a respeito do fruto do Espírito e das obras da carne. Olha que coisa interessante. Lá no capítulo 5 de Efésios, no versículo 14, ele vai dizer assim: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Parece que muitas vezes os teus caminhos estão escuros, parece que as portas não se abrem, parece que você não enxerga um palmo à sua frente, parece que tudo dá errado. Será que não está faltando que eu e você despertemos desse sono e acordemos e busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, enquanto se pode achar? Será que não está faltando a mim e a você uma busca mais forte, mais intensa, mais profunda? Será que não está faltando a mim e a você um relacionamento mais íntimo com esse Deus, para que Cristo possa iluminar o nosso caminho? Desperta, ó tu que dormes, levanta-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Viva dignamente, viva como alguém que anda ao sol do meio-dia. Eu queria destacar aqui nesses versículos de 11 a 14, 3 expressões que ele fala aqui no versículo 12: deixemos, pois, as obras das trevas. Deixemos, preste atenção aqui. A segunda expressão ainda no versículo 12 é: revistamo-nos. Veja essa sequência. Em primeiro lugar, você deixa as obras das trevas. Em segundo lugar, você se reveste de todas as armas da luz. As coisas velhas passaram. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Em primeiro lugar, você deixa as obras da carne. Em segundo lugar, você se reveste das armas da luz. E uma terceira expressão é no versículo 13, quando ele diz: e andemos dignamente, ou vivamos dignamente. Primeiro você deixa as obras da carne, depois você se reveste das armas da luz. E a partir do momento em que você é revestido dessas armas da luz, que vem diretamente do trono da glória sobre a sua vida, você passa a viver, você passa a andar de maneira digna diante de Deus e diante dos homens, a fim de que todo aquele que olhar para você, ele não enxergará mais você, mas ele poderá ver claramente a glória de Deus sobre a sua vida. Será que você pode dizer amém? Você está aqui ainda? Quinta-feira passada nós tivemos uma célula lá em casa, e nós recebemos um casal de visitantes espíritas que eu não conhecia. De repente, um casal que a gente convidou, trouxeram eles. E eles entraram, nós iniciamos a célula, cantamos 2 louvores. Quando terminamos os 2 louvores, nós demos a oportunidade daquelas pessoas se apresentarem. E a esposa falou assim, todos 2 na verdade falaram. Disse: olha, a gente não sabe o que é que a gente está sentindo. A gente não entende o que tem nesse lugar. Mas desde o momento em que aquela porta se abriu, aleluia,
Desde o momento em que aquela porta se abriu, nós sentimos uma energia diferente que veio sobre as nossas vidas. Eles falaram assim, uma energia diferente. Será que quando as pessoas entram na sua casa, no seu quarto, no seu carro, quando acessa o seu computador, o seu celular, que tipo de energia as pessoas estão recebendo sobre a sua vida? Viva na luz, viva dignamente, deixe as obras da carne, se revista das armas da luz e ande e viva dignamente, de maneira que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Viver na luz também implica em revestir-se de Cristo e não fazer nada que venha satisfazer a nossa carne. No versículo 14 ele diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. É interessante que Paulo diz assim: não façam nada. Galera, vocês sabem, não existe pecadinho e pecadão. Ei, não adianta estar aqui de corpo e o seu coração e a sua mente já está pensando no jogo do Brasil. Tenha calma, o culto vai acabar, a gente vai assistir o jogo, mas eu quero perguntar para você, o que é que a seleção tem para te dar, que o Senhor já não te deu de maneira abundante? É difícil de ouvir uma palavra assim, né? Talvez vocês liguem para a pastora André e digam: pastor, o pastor está meio alterado, acho que é melhor botar outro pastorzinho mais garapinha para a gente, que ele está muito... Eu não estou aqui para brincar de ser crente não, velho. Eu não estou aqui para negociar essa palavra não. Eu não estou aqui para brincar do que é vida com Deus não. Vida com Deus é coisa séria. Estar aqui, liderar célula, liderar ministério, dançar, cantar, sem ter uma vida santa, sem ter um altar em casa, sem testemunhar, sem viver na luz. Não se engane a você mesmo, porque a pior coisa é você nadar e morrer na beira da praia. Porque diz a palavra que alguns naquele dia, sabe qual é o dia? O dia do juízo final. Alguns naquele dia vão ouvir do seu pai assim, ó: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você não treme não, vai. Você não teme a essa palavra não, porque eu tremo e temo. Porque eles vão dizer: mas nós expulsamos demônios, mas nós cantamos na igreja, mas nós lideramos uma célula. Ei, o Senhor conhece o seu coração. Alguns vão ouvir: vindes bendito de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Eu quero ouvir isso. Alguém aqui deseja mais ouvir isso junto comigo? Mas alguns vão ouvir: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo que arde, para o lago que arde com fogo e enxofre. Então essa é a terceira questão. Viver dignamente implica em viver na luz. Em último lugar, viver dignamente implica agradar a Deus acima de tudo. E aqui a gente passa para o capítulo 14. Galera, aqui no capítulo 14, Paulo vai tratar de um problema de relacionamento entre irmãos na fé, que pensam de forma diferente a respeito de algumas questões espirituais. Faça como o Pedrinho disse, depois leia. Não só venha para a igreja não, a gente está estudando essa carta já tem uns 2 meses, eu acho. Você não leu ainda a carta de Paulo aos Romanos? Que tempo você está perdendo? Você ainda não discerniu o tempo? Faça isso hoje, comece a ler essa carta. E aí nesse capítulo 14, Paulo vai tratar dessas questões, e ele vai classificar esses irmãos em 2 grupos: os fortes e os fracos na fé. Preste atenção, a gente já está encerrando. Eram todos crentes, faziam parte da mesma igreja, mas eles discordavam acerca de alguns pontos de vista da vida cristã, como por exemplo, o que comer, o que beber e sobre os dias sagrados. Será que nos nossos dias é diferente? Será que nós concordamos em tudo? Em Lima, será que a gente concorda em tudo, meu filho? Porque a gente está no conselho, eu, você, Pedrinho, Mateus, a gente forma essa liderança. Será que a gente concorda em tudo? Paulo está falando aqui sobre esses 2 grupos de irmãos que eram colocados como os fortes na fé e os fracos na fé. Mas em resumo, galera, o que Paulo vai querer nos ensinar aqui nesse capítulo 14
é o seguinte, preste atenção. Quem somos nós para julgarmos o nosso irmão? É a primeira questão. Quem somos nós para julgarmos o nosso irmão? E em segundo lugar, quem somos nós para desprezarmos o nosso irmão? Porque é o que nós vamos encontrar aqui nesses dois grupos. Os fracos, que julgavam aqueles que comiam e bebiam e não consideravam os dias sagrados, e os fortes, que por se acharem fortes, desprezavam aqueles mais fracos. Quem somos nós para julgar ou desprezar o nosso irmão? Ou seja, preste atenção, o pecado dos crentes fracos era o julgamento, o pecado dos crentes fortes era o desprezo. E aí o pastor Hernandes mais uma vez vai dizer assim no seu comentário: os crentes fracos pecavam, preste atenção que coisa linda, os crentes fracos pecavam pelo zelo sem entendimento. Muitos deles, é verdade, viviam uma religiosidade, um legalismo desenfreado, mas eles pecavam pelo zelo sem entendimento. E os crentes fortes pecavam pelo entendimento sem amor. Será que para Deus existe pecadinho ou pecadão? Será que faz diferença se eu estou traindo minha esposa fisicamente, ou se eu simplesmente olho para uma mulher e a desejo? Porque lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, foi isso que Jesus disse para os seus discípulos, sim ou não? Você está aqui ainda? Diga amém, para eu saber que você está aqui. Diga amém. Vocês lembram que Jesus fala lá? Jesus diz: ei, vocês estão pensando que eu vim para desfazer a lei? Eu não vim para desfazer não, eu vim para cumprir. Porque a lei dizia que era olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te ferir na face direita, oferece também a esquerda. A lei dizia que se alguém se deitar com outra mulher que não seja sua, esse está cometendo adultério. Eu, porém, vos digo, que se alguém olhar para outra mulher e cobiçá-la e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério. Será que a vida cristã é brincadeira, galera? Será que dá para brincar com esse tempo? Será que dá para negociar essa palavra? Logo, tanto o julgamento quanto o desprezo, o julgamento pelos irmãos mais fracos e o desprezo pelos irmãos mais fortes, são atitudes indignas de um membro da família de Deus. E nós estamos falando aqui de uma maneira digna de viver. Vivamos dignamente. À luz desses versículos, à luz desses versos do capítulo 14, do 7 ao 12, nós precisamos entender o seguinte, preste atenção: quem somos nós para julgarmos ou desprezarmos o nosso irmão? Como eu já perguntei aqui, logo nos primeiros versos, Paulo vai exortar os irmãos ditos fortes, que acolham os irmãos mais fracos. Veja aí no versículo 1 do capítulo 14, acolhei o que é fraco na fé. Paulo está ensinando, Paulo está exortando, Paulo está ordenando que acolha os seus irmãos mais fracos. Sabe por quê? Porque estes já foram acolhidos pelo próprio Deus. Veja o final do versículo 3 que diz assim: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Todos foram acolhidos pelo amor imensurável do Deus soberano. E quem somos nós para desprezar alguém, se o próprio Deus não rejeitou? Depois Paulo vai lembrar que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos, como está registrado no versículo 9, ele morreu e ressuscitou. Olha que coisa linda, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O sacrifício de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado, foi por mim, foi por você. Independente se eu me julgo forte ou se eu me encontro fraco na fé, o próprio Deus foi quem nos acolheu em seu amor, em sua graça e em sua misericórdia. E quem somos nós para desprezarmos o nosso irmão? Já caminhando aqui para o final, vejamos agora rapidamente os versos 15, 17 e 18 do capítulo 14. Diz assim, ó, passa aí, acompanha comigo por favor, versículo 15
do capítulo 14 diz assim: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Veja como isso é forte e poderoso, galera. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que deste modo procede e serve a Cristo vive dignamente diante de Deus e diante dos homens. O que é que Paulo está querendo nos ensinar aqui? É simples demais. Olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Você lembra do Sermão da Montanha que foi apresentado aqui na série que a igreja trouxe? Ele vai dizer que não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Depois ele vai dizer: bem-aventurados são os pacificadores. Será que você consegue fazer uma associação aqui? Paulo vai dizer: olha, se você come ou não come, isso não é tanto o que importa é que eu e você estejamos prontos a viver verdadeiramente o amor fraternal, andar nesse amor fraternal, a fim de que o reino de Deus seja estabelecido e seja real nas nossas vidas, e aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Percebamos nos versos que fica claro, galera, preste atenção: todos somos irmãos, todos aqui são irmãos, todos temos o mesmo Pai e fazemos parte da mesma família. Paulo estava mostrando isso aqui, ó. Se por causa da comida o teu irmão, todos eram irmãos, pertencentes à mesma família, filhos do mesmo Pai. Então, galerinha, preste atenção o que Paulo está dizendo aqui aos romanos, e eu vou transmitir hoje à noite aqui para mim e para você. Vamos acabar com isso em nome de Jesus. Quem somos nós para julgarmos alguém? E quem somos nós para desprezarmos alguém? Se você se acha forte na fé, se você é tão forte na fé, por que você não ajuda aquele que é mais fraco? Vamos, acima de tudo, buscarmos viver dignamente, de maneira que o nosso maior alvo seja viver para agradar a Deus, acima de todas as coisas. Esse é o último ponto, que uma vida digna implica em agradar a Deus, acima de tudo. Até porque, como está escrito e registrado no versículo 12, veja o que diz o versículo 12 desse capítulo 14. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para desprezar? Cada um vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Por que eu e você querer fazer o papel de Deus, se um dia estaremos todos nós diante do mesmo tribunal, diante do mesmo juiz? O que o apóstolo Paulo ensina à igreja em Roma e ensina para nós através das Escrituras é que, acima de tudo, eu e você devemos buscar viver o amor fraternal. Viver o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, porque um dia você vai dar conta de você mesmo, meu querido. Por que se importar tanto com a vida do próximo? Por que se importar tanto com a vida do outro? E eu quero finalizar, você já pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero finalizar relendo apenas 2 versículos desse capítulo 14. Romanos 14, 7 e 8, diz assim, preste atenção, que isso aqui pode resumir tudo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você consegue perceber que eu e você não somos nada, se não for
o amor, a graça, a benevolência, a misericórdia desse Deus sobre as suas vidas. Se você vive é para o Senhor, se você morre é para o Senhor. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele. Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor das nossas vidas. É somente Ele quem deve governar sobre a minha e sobre a sua história. Deixe de lado as obras da carne, se revista das armas da luz, viva dignamente, porque Ele é o seu Senhor. Você pertence a Ele, a sua vida não é mais sua, porque nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, se você quer viver uma vida digna, esteja sujeito às autoridades, viva, ame ao próximo como a você mesmo, viva na luz e agrade a Deus acima de todas as coisas. Feche seus olhos. Será que como tem sido a sua relação com as autoridades instituídas sobre a sua vida? Para um pouquinho e pensa. Nós falamos aqui sobre pai e mãe, nós falamos sobre seus patrões, seus chefes, nós falamos sobre os seus líderes eclesiásticos. Para um pouquinho e pensa. Eu tenho certeza, essa palavra não é minha, essa palavra é a palavra de Deus. Como tem sido esse seu relacionamento? Como tem sido o seu relacionamento com o seu próximo? Você tem amado a Ele? Porque vai dizer aqui, olha, que amando a Ele, você é devedor desse amor ao seu irmão por toda a vida. E amando a Ele, você estará cumprindo toda a lei. Será que você tem buscado viver na luz? Será que você tem permitido que a luz de Cristo ela seja real na sua vida, se despojando das obras da carne, lançando fora tudo aquilo que é trevas e se apegando a essa luz? E será que você definitivamente tem buscado agradar a Deus acima de todas as coisas? Que o Senhor nos ajude nessa noite e tenha misericórdia de nós. Enquanto a gente adora, a gente reflete mais um pouquinho em tudo isso que foi ministrado aqui nessa noite. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Se você conhece essa canção, esse é o desejo do seu coração nessa noite, declare. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Você sabe qual é esse lugar? Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Cante ao Santo Espírito. Santo Espírito, Você está disposto a se render nessa noite diante dele? Feche seus olhos. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Se esse é o seu desejo verdadeiramente, fala para ele. Quantos desejam a sua presença? Senhor Jesus.
Jesus. O que somos nós sem a tua presença, Deus? Estamos declarando que esse é o nosso desejo, é a tua presença, Pai. Que nós queremos esse lugar onde não somos dominados pelo medo, onde o pecado também não nos domina. Oh Espírito Santo de Deus, sonda cada mente, cada coração aqui, a começar do meu, Jesus. E tem misericórdia de mim, Jesus, porque nessa noite eu me coloco diante do teu altar. Eu te peço perdão, porque muitas vezes eu tenho cantado, muitas vezes eu tenho levantado as minhas mãos, mas o meu coração não corresponde com aquilo que eu tenho cantado. Oh Deus, eu oro para que o teu Espírito Santo visite cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Que possamos sair daqui nessa noite, Pai, pensando em tudo que foi ministrado. Que essa palavra, Deus, tenha encontrado um lugar seguro nos nossos corações. Que ela não volte vazia, mas que ela cumpra em nós o seu propósito. Que ela venha trazer em nós transformação, que ela promova em nós libertação, que ela promova em nós cura, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria saber se existe alguém nessa noite que entrou nesse lugar. Nós não tivemos nenhum visitante, eu não sei, mas tem alguém aqui nessa noite, alguém que nos acompanha aí pela internet, que você deseja entregar a sua vida a Jesus, que você decide a partir de hoje, ouvindo essa palavra, que você decide a partir de hoje viver de maneira digna, de maneira que agrade a Deus acima de todas as coisas, mas de maneira também em que você encontre aprovação diante dos homens aos olhos de Deus. Será que você tem vivido assim, meu querido, meu amado jovem e adolescente? Será que por onde você passa, as pessoas podem enxergar em você um jovem, um adolescente diferente? Mas se você chegou aqui e você não tem essa certeza, e você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, você quer confessar a sua decisão por Jesus publicamente, eu queria que você levantasse sua mão no lugar onde você está, que você não tenha vergonha, mas se você precisa, você sente que você precisa nessa noite tomar essa decisão, levante sua mão bem alto assim, para que a gente possa orar por você. Há alguém nessa noite, alguém na internet que deseja entregar a sua vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele, porque olha, como concluímos aqui essa mensagem, um dia todos nós prestaremos contas a Deus de nós mesmos, cada um vai prestar conta de si mesmos, e olha, como lemos também, se vivemos, é para Ele que vivemos, se morremos, é para Ele que morremos, porque Ele é Senhor da história. Alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, alguém que deseja se reconciliar com Ele, renovar sua aliança, alguém que deseja trazer sua vida ao altar, para que novamente seja reacendida uma chama de amor, uma chama de paixão, a chama da vida, a chama da salvação. Talvez você, como o salmista, como ele escreveu lá no Salmo 51, que ele pede a Deus assim: Senhor, torna em mim a alegria da tua salvação. Será que você, já sendo crente, salvo, mas talvez você perdeu essa alegria, talvez essa alegria saiu de dentro de você, e nessa noite você quer orar assim como o salmista: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você está nesse lugar? Levante sua mão também, nós vamos orar por você. Alguém nesse lugar que quer vir ao altar? Se não há, nós vamos orar. Feche seus olhos. Santo Espírito de Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais um culto. Nós te louvamos e nós te agradecemos por essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que eu tenho certeza que ela penetrou aos nossos corações, porque não é a minha palavra, é a tua palavra, Deus. Eu oro para que o Senhor leve esses jovens, esses adolescentes para suas casas, mas que o Senhor não permita que essa palavra saia das suas mentes e dos seus corações, que eles, ao dormirem, Pai, eles possam ser incomodados por essa palavra, e se existe algo em suas vidas que precisa ser tratado dentro daquilo que nós apresentamos aqui nessa noite, Pai, que eles sejam movidos pelo próprio Espírito Santo de Deus, e assim tomem uma atitude, e assim tomem uma decisão de viver uma vida digna diante do Senhor e diante dos homens. Eu oro para que o Senhor levante desse lugar uma juventude forte, uma juventude santa e separada, uma juventude verdadeiramente apaixonada por Ti, pela Tua presença e pela Tua palavra. Assim nós te pedimos, nos leve em paz para os nossos lares, nos dá uma noite abençoada, nos dá um restante de final de semana na Tua presença.
que o culto amanhã também seja glorioso. Nós assim te oramos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Se você está comigo, diga amém. Feche seus olhos, receba a bênção. Que o imensurável amor de Deus o Pai, que a sua infinita e irresistível graça, que o amor, que o dom do Espírito, que o fogo, que a chama do Espírito Santo seja real, seja verdadeira e intensa na minha, na sua vida, na vida de todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, que vai na paz do Senhor.